Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, sou o Guerra, sou professor de física, tá? E a gente está agora na semaninha focado na UFSC, certo? Qual é a estratégia aqui? Eu já estou fazendo isso com a turma do PV há algum tempo. A gente está fazendo prova antiga. O objetivo maior não é a resolução da questão em si, é mais um norte, porque quando a gente abre a antiga, a gente vê qual assunto que tem caído com mais frequência e a gente pega aquele assunto da questão e faz uma revisão daqueles conceitos envolvidos. Por exemplo, a questão de ondulatória. Tá bem, a gente vai lá e vai revisar os conceitos da ondulatória. Ah, mas ondulatória é gigante, concordo. Então a gente vai revisar os conceitos referentes àquela questão. Está falando, por exemplo, de acústica, a gente vai revisar a parte de acústica, entendeu? E aí é um norte para a gente, com isso, passar pelos assuntos que mais caem. Porque imagina, ficar dando aula aqui tudo de novo. Vocês talvez não tenham tanta paciência assim, né? Aquela aula só de teoria e tudo. Então, é uma aula mais objetiva, tá bem? Então, eu já comecei com a turma. Essa provinha aqui é a prova de 2024, tá? A gente já fez as questões anteriores. Não sei se está todo mundo enxergando aí essa altura de letra, tem que aumentar um pouquinho mais. Tem como só dar um zoomzinho um pouco maior aí? Isso. Melhorou? Então vamos lá. Essa prova, eu não sei se vocês estão acostumados, né? A UFSC geralmente ela pega um tema e em cima desse tema central toda a prova é feita. A gente já teve o Cruzeiro da Física, e aí todas as questões do entretenimento do cruzeiro, o empuxo do navio, a apresentação de mágica, o trapézio, já teve o circo da física, já teve essa aqui, por exemplo, vocês têm que ler aquelas obras de literatura, né? E aí, em cima dessas obras, desses textos, eles pegaram partes dos textos e foram fazendo questões em cima disso, tudo bem? Essa é a prova de 2024. Então, os textos abaixo foram retirados do livro Torto, Arado e a Alma Encantadora nas Ruas. Neles podemos observar menções a ondas sonoras. Ela gritava para meu pai, que colhia com as mãos trêmulas ervas nos canteiros próximos à casa, impaciente, transmitindo seu desespero na voz, que se tornou mais aguda, além de olhar espantado. A voz estava tão fraca que só eu pude escutar o que dizia. Encheram-se de canções, de vozes de violão e de guitarra, e de novo pelas ruas os realejos, os violinos, as gaitas recomeçaram o seu triunfo. Ao lado da máquina, na aglomeração, uma voz de mulher fez de repente. Tarará. Tá. E agora vamos ver o que é verdadeiro e falso. As características da voz aguda e fraca correspondem fisicamente à mesma propriedade do som. Então ele está falando o quê? Daquelas propriedades fisiológicas do som, certo? Então, quais são elas? A gente tem altura. O que é a altura do som? Vocês lembram? A altura, ela está relacionada com frequência. Quando sua mãe fala assim, você estava lá no quarto, a mãe falou, oh, abaixa o som aí. A minha mãe, que não sabe física, quando ela fala abaixa ou aumenta, ela está querendo dizer o volume. Mas na física não tem a ver com volume. Na física tem a ver com frequência. A altura está relacionada à frequência. Então, quando o som é alto, é a frequência alta. Tudo bem? E o que é uma frequência alta? É um som agudo. Então, a altura tem a ver com frequência, tem a ver com grave e agudo. Tá legal? Se o som é baixo, é um som de frequência baixa e ele é um som grave. Tudo bem? Qual é a outra característica? É a força, a intensidade sonora, né? O som, ele é forte ou esse sim está relacionado ao volume. Um som, um som forte, ele é um som de volume alto. Um som fraco, ele é um som de volume baixo. Tudo bem até aqui? Vocês lembram que a gente calcula o que é a intensidade sonora? Na verdade, antes vamos voltar um pouquinho. O que é a intensidade de uma onda? A intensidade
ela é a potência dividido pela área. O que é potência? Potência é energia pelo tempo. Então, a gente fica energia dividido por tempo vezes área. Tudo bem? O que seria isso? Por exemplo, você tem uma antena lá no Morro da Cruz, onde tem aquelas antenas lá de transmissão de TV, de rádio, e aí ela emite uma onda eletromagnética. Ela vai se propagar tridimensionalmente, né? Vai ser uma esfera, crescendo assim, à medida que o tempo vai passando. Imagina, vamos pegar aqui uma areazinha dessa esfera, tudo bem? O que está tendo aqui? Você tem, quando essa onda foi emitida, ela tem associada a ela uma quantidade de energia. E essa energia está distribuída numa areazinha. Quando você está muito próximo da sua fonte, você tem uma energia, digamos, concentrada, porque ela está numa área pequena. À medida que essa onda ela vai se propagando, vai ficando mais distante da sua fonte, imagina essa esfera crescendo. Quando ela estiver aqui, por exemplo. Olha essa área, como ela cresceu. A mesma energia que estava distribuída nessa areazinha, agora está distribuída numa área maior. Vocês concordam que a mesma energia distribuída numa área maior, você está diminuindo a intensidade? É isso. Então, com isso, o teu sinal começa a ficar fraco. Então, você está ouvindo rádio numa cidade, você está conectado na estação, por exemplo. Você pega a estrada e viaja. Você está se afastando da fonte. Chega uma hora que o teu rádio não pega mais, só fica um chiado. Você está com uma intensidade tão fraca que o teu não capta mais a tua. Tudo bem? E então isso aqui é a intensidade, tá bem? O que é essa área aqui? O que a distância vai influenciar na área? Isso aqui é uma esfera. Então, isso aqui, na realidade, tem a ver com o raio da sua esfera, tá bom? Só para lembrar. Tudo bem? Bom, mas essas aí, lembrar aqui, ó, altura, força. Ainda tem uma outra característica que seria o timbre. Vocês lembram o que é o timbre? O timbre é uma característica específica de um som. Quando você toca um violão, eu não entendo nada de música, não toco nenhum instrumento, mas se eu fechar o olho, alguém faz um lá no violão e faz um lá no piano, eu consigo saber. Violão e outro é piano. Ah, é um violoncelo. Ah, é um, sei lá, um instrumento de corda. Eu já não vou diferenciar. Mas entre um piano, uma flauta, um violão, dá para saber. Por quê? Porque são sons muito característicos. E por que eles têm essas características? Por causa do. O timbre, na realidade, é o seguinte: quando eu toco um violão, eu vou lá um blém nele, a gente vibra a corda, a gente vibra. Ele é feito de uma caixa de madeira. Aquela caixa é de um material específico, com uma espessura específica, tem uma forma específica, e ele tem vários elementos ali que todos eles vão vibrar ao mesmo tempo. Então, cada elemento daquele vai ter uma vibração, onda, e essa mistura de ondas me dá um timbre característico daquele instrumento. Se você atende o telefone à sua mãe, você não viu a chamada de quem é. Você só alô, você sabe que é a sua mãe. Aquele timbre é da voz dela e de mais ninguém. Tudo bem? Então, o timbre é o que permite você diferenciar um do outro. Tá legal? Então, são essas características, só para a gente revisar. Então, as características da voz aguda e fraca correspondem à mesma propriedade? Aguda tem a ver com altura e fraca tem a ver com a força. Então, não são da mesma propriedade. Então, a 01 é falsa. Tudo bem? Deixa eu ir botando aqui o nosso gabarito. 02. O violão, a guitarra, o violino e a gaita são instrumentos de corda? Violão, guitarra e violino, sim. Gaita não. Gaita é sopro, certo? Então, essa aí é falsa. 4. A frequência do som de uma das cordas de um violão depende do comprimento da corda. Como é que a gente pode fazer isso? Vocês aprenderam quando você tem uma corda presa em duas pontas, por exemplo,
e aqui tem um comprimento L entre elas. Quando você dá um blém aqui para tocar, essa corda vai vibrar, certo? E o que acontece? Essa onda, ela vai para lá e para cá, então você tem uma propagação, sofrendo uma reflexão, então você vai ter ali uma interferência. É comigo, não? Você tem uma interferência. Essa interferência, ela produz uma onda estacionária. Lembra da onda estacionária? E aí, com isso, você tem os harmônicos. Lembram? Então, quando você tem aqui uma corda de comprimento L e você toca de uma forma que forme isso aqui, ela presa nesses nós na extremidade e ela fica vibrando dessa forma. Tudo bem? A gente está aqui no primeiro harmônico, N igual a 1. Tá legal? O que é isso? Isso aqui é o maior comprimento de onda que você pode ter. É a menor frequência possível que você pode ter para essa onda. Então, quantos comprimentos de onda, o comprimento de onda não é a letrinha lambda? Quantos lambdas nós temos aqui? Como que é uma onda inteira, a forma dela? Ela tem duas corcovas, uma para cima e uma para baixo, certo? Uma onda inteira tem essa forma. Quando você aqui está só com uma corcova para cima, repara, isso aqui é a mesma cordinha que ela sobe e desce. Não é que é uma para cima e outra para baixo, não, tá? Ela fica subindo e descendo assim. É que é tão rápido, a minha mão aqui, ó, você não consegue ver quantas mãos tem. É uma só, né, que anda muito rápido. É isso que acontece aqui, tá legal? Então, você está tendo ó, essa situação. Você tem meio comprimento de onda. O outro metade estaria para cá, tudo bem? Então, aqui, para o primeiro harmônico, nesse comprimento L, você tem metade de uma onda. E se você tiver no segundo harmônico, no mesmo comprimento L, qual é a segunda menor onda que você consegue formar? Seria essa aqui. Ela sobe, desce, bate e volta, e ela vai voltar assim. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, alternadamente vibrando, tá legal? E esse nozinho no meio sem se mexer. Bom, o fato é que para o segundo harmônico, quantos comprimentos de onda nós temos? Nós temos um comprimento inteiro. Isso aqui é para o N igual a 1. Para o N igual a 2, nós temos L igual a duas metades de uma onda. Metade mais outra metade. E se você for no terceiro harmônico, você vai ter uma situação assim. E aí esses nós e esses três ventres. E aí, quantos comprimentos de onda você tem? Você tem uma metade, mais outra metade, mais outra metade. Você tem três metades encaixadas dentro desse comprimento L. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Estou querendo mostrar para vocês que o harmônico, eu estou querendo fazer uma fórmula genérica. Se a gente extrapolar esse raciocínio lá para o enésimo harmônico, o que a gente vai ter? Repara, no primeiro harmônico eu tenho 1 lambda sobre 2. No segundo, 2 lambda sobre 2. No terceiro, 3 lambda sobre 2. Então, no enésimo harmônico, a gente vai ter, em um comprimento L, você vai ter n lambda sobre 2. Tá legal? Você pode substituir o lambda pela fórmula fundamental da ondulatória, que é V igual a lambda F. Se você passa o F para cá, você fica com V sobre F é lambda. Então, substitui ali. Você vai ter que L igual a N V sobre 2F. Oi? Então, é daqui para trás. Tá. Tá. Aqui tá pegando ou não? Então, vamos botar ali. Tá. Então, vamos jogar. Aqui pega? Tá. Para o enésimo harmônico, nós temos N lambda sobre 2. Se a gente substituir o lambda por V sobre F, ficar com F, N, V. E vocês ainda têm a equação de Taylor. O que é a equação de Taylor? É uma formulinha que ela que diz qual é a velocidade de propagação da onda numa corda nada, há uma certa força de tração. E essa corda tem uma certa densidade linear. Quando você substitui aqui,
você tem que L igual a N. é, Você pode botar o F em evidência ali, né? Botar no lugar do L, enfim. Isso aqui é demonstração, tá? Mas isso é só para recordar. Voltando agora à questão. A frequência do som de uma das cordas depende do comprimento? Sim, ela depende. Matematicamente, ó, você passa esse F para cá, ele depende do L. Se eu tirar daqui e botar para cá, o F sobe, o L desce. A frequência depende do comprimento. Ó. A frequência depende do comprimento. Tá bem? Agora, tudo isso é demonstração matemática. Mas se alguém aqui já tentou brincar algum dia com violão ou já viu alguém tocar, o cara bota um dedinho ali. Você tem o braço, né? Você tem o corpo do violão e você tem o braço. Beleza. Aí tem a corda aqui, tá bem? Tá. O cara bota um dedinho aqui, ou aqui, ou aqui. Por que que quando ele bota o dedo para lá ou para cá, o som muda? Justamente porque ele está mudando o comprimento dessa corda. Quando ele bota o dedo para lá e para cá, ele está interferindo no L, consequentemente na frequência que você está ouvindo, aquele som lá que está sendo produzido. Então, a frequência, sim, ela depende do comprimento da corda, tá legal? Então, a 4 é verdadeira. 8. O som agudo refere-se à altura do som e diz respeito à amplitude da onda. O som agudo refere-se à altura? Sim, o som agudo refere-se à altura. E ele diz respeito à amplitude? Não, ele diz respeito à frequência. A força é que vai ter a ver com a amplitude da onda. Tá legal? Então a 8 é falsa. 16. Em uma mesma sala, um som fraco e um forte têm a mesma velocidade. Bom, então tá. Estamos falando de um ambiente como esse aqui. Estamos na mesma sala. Eu vou fazer um som fraco. Ah, e um som forte. Ah, todos eles eu tentei fazer na mesma frequência. A frequência lá, nem tão grave, nem tão aguda. Mas o diferente foi o quê? Foi o volume, foi a força, não é? Tá. Esses dois sons que eu produzi, eles vão ter velocidades diferentes? O que, que interfere na velocidade de uma onda? É o meio de propagação. E qual é o meio de propagação numa mesma sala? É o ar, por exemplo. Se é o mesmo ar, né? Se é a mesma sala, é o mesmo meio. Então, eles vão ter a mesma velocidade. Tudo bem? É... Tem a mesma velocidade? Sim, tem a mesma velocidade. Só para lembrar, a velocidade depende do meio, certo? E a frequência depende de quem? Da fonte. Tudo bem? Então, a 16 é verdadeira. 32. Os instrumentos de corda produzem ondas estacionárias. Até aí tudo bem, é o que a gente está vendo ali, tá? Que são criadas por causa dos fenômenos de reflexão e interferência? Exatamente. Quando o cara faz um blém ali na corda, essa corda vibra, ela bate, reflete, fica para lá e para cá, né, refletindo, e ao mesmo quando ela uma está indo, a outra está vindo, acontece a interferência. Então a reflexão com a interferência gera onda estacionária. Então é isso aí. É verdadeiro. Tudo bem, galera? Eu estou vendo aqui que acho que a sala tem mais gente que não costuma ter aula comigo do que normalmente tem. Tá tranquilo? Esse ritmo, essa forma de revisão? Tá de boa? Nem tão lenta, nem tão rápida? Então tá. Pode seguir, por favor? Agora, termodinâmica. O ciclo de Carnot é um modelo teórico idealizado que serve. Deixa eu dar uma apagada no quadro aqui.
O ciclo de Carnot é um modelo teórico idealizado que serve como referência para processos termodinâmicos reversíveis, ou seja, processos que podem ser revertidos em qualquer aumento da entropia do sistema no ambiente. Esse ciclo foi formulado em 1824 por Sadi Carnot e é composto por 4 etapas, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas, conforme ilustrado abaixo. Então, em primeiro lugar, isso aqui é uma curva característica do ciclo de Carnot. Ele tem 4 etapas. Ele sai de um ponto qualquer, por exemplo, o A, e ele sofre aqui, ó, tá vendo que isso é um gráfico pressão versus volume? Então, ele sofre uma expansão isotérmica. Por que que isso aqui, ó, essas duas curvas, T1 e T2, mesmo que ele não tivesse falado T, a gente sabe que isso é uma isotérmica. A isotérmica, no gráfico P versus V, ela dá exatamente essa curva, tá bem? Aí a adiabática também dá uma curva. Como é que você sabe? Quando você compara a isotérmica com a adiabática ela é mais verticalizada. Tudo bem? Então, essas duas aqui, essas duas curvas são adiabáticas e essas outras duas são isotérmicas, tá? O nome da curva de uma transformação isotérmica é a curva isoterma, tá legal? E as isotermas, quanto mais afastado da origem, maior o valor da temperatura. Todos os pontos aqui, você tem volume e pressão. Volume e pressão. A cada ponto você tem um volume diferente com uma pressão diferente, mas a temperatura é a mesma, tá legal? É uma isoterma. E essa curva, ela tem uma temperatura maior do que essa aqui. O T1 é maior que o T2, tudo bem? Bom, então, você tem aqui, ó, quando você tem uma transformação que vai do A para o B, repara, o volume original era esse, em B é esse. O que aconteceu com o volume? Aumentou. Isso é uma expansão. Quando aumenta o volume, você expande o volume do recipiente, tá? Então, isso é uma expansão isotérmica. Iso de mesmo, igual, né? A mesma temperatura. Tá. Quando você vai do B para o C, no B você tem um volume ligeiramente menor que o C também. Então você continua tendo uma expansão, só que agora não é mais isotérmica, a temperatura reduziu, tá vendo? Você tem uma expansão adiabática. Depois, do C para o D, você tem uma compressão, o volume reduz, tá? Só que é uma compressão isotérmica, e depois do D para o A, você volta a ter uma compressão, o volume do D é um pouco maior que o do A, então ele volta a ter uma compressão adiabática. Isso é o ciclo de Carnot, tá bem? Uma curvinha característica, é clássica. Tá. Agora ele vai falar algumas características aí. Então vamos ver. Na primeira etapa, vou fazer o seguinte, acho que eu vou desenhar aqui, que a gente lê o texto. É isso aí. Bom, na primeira etapa, isotérmica de A para B, então vamos com calma. De A para B é uma isotérmica? Sim. Aqui é o T1, aqui é o T2. Então, de A para B é isotérmica? Beleza. O sistema realiza trabalho. Tá, então vamos dar uma pausa e vamos ver um pouco do conceito. Quando a gente fala de termodinâmica, a gente tem a primeira lei da termodinâmica, certo? Para falar de primeira lei da termodinâmica, tem que saber dois conceitinhos básicos. O primeiro é trabalho, o segundo é energia interna. O que é o trabalho de um gás? O trabalho do gás é a pressão versus a variação de volume. Tudo bem? Quando você tem um gás no recipiente, num êmbolo, que é móvel, tá? Então, aqui você tem um recipiente cheio de gás. Você aquece ele, por exemplo. Quando você aquece, esse gás aumenta a temperatura, consequentemente, aumenta o grau de agitação das partículas, consequentemente, aumenta a pressão. O que ele faz? Ele empurra o êmbolo, já que ele é móvel. Como esse êmbolo é móvel, quando a pressão quer aumentar, o êmbolo anda um pouquinho, a pressão alivia. Então, ela vai ficar o tempo todo numa pressão constante. Não deixa aumentar a pressão, já que ele tem a capacidade de andar. Tá legal? Então, você está tendo aqui uma transformação isobárica, pressão constante. Tá legal? Mas o seu volume está aumentando. Você está tendo uma variação de volume. Você tinha um volume inicial,
você agora tem um volume final, então você teve aqui um ΔV. E nesse caso foi uma expansão, tá legal? Bem, então com isso a gente consegue demonstrar a formulinha que o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. O que que você tira daqui? Quando a sua variação de volume ela é positiva, ou seja, o seu volume final é maior que o inicial, quando você tem uma expansão, ou volume final maior que o inicial, delta, né, final menos inicial. Se você fizer final menos inicial, você vai ter, por exemplo, 10 menos 2, vai dar 8 positivo. Então, você vai ter um valor positivo multiplicado por uma constante, vai dar um trabalho positivo. Então, quando você tem uma expansão, o seu trabalho é positivo. Quando você tem uma compressão, pelo mesmo motivo, final menos inicial vai dar um número negativo, consequentemente, seu trabalho ele é negativo. E se por acaso você tiver uma transformação que não haja variação de volume, como é que é volume constante? Transformação isocórica, isométrica, isovolumétrica, né? Então, se tiver uma transformação isocórica, o ΔV ele é zero, logo, o seu trabalho vai ser zero também. Então, quando a gente fala de um trabalho de um gás, você tem que ter isso em mente. Quando ele sofre expansão, o trabalho é positivo. Quando ele sofre compressão, o trabalho é negativo. Tá legal? Quando a gente fala de energia interna, a energia interna a gente representa pelo U. E ele tem uma fórmula que é o 3 meios de nRT, ou 5 meios de nRT, depende se é um gás monoatômico ou diatômico, né? Mas a gente, na primeira lei da termodinâmica, a gente está preocupado com o ΔU, a variação da energia interna. E a fórmula do U depende de algumas constantes, exceto a temperatura. Então, a variação da energia interna ela está ligada diretamente à variação de temperatura. Então, se a sua temperatura aumenta, o seu ΔU é positivo. Se a sua temperatura diminui, o seu ΔU ele é negativo. E se você está numa transformação isotérmica, temperatura constante, o seu ΔU ele vale zero. Bom, então, trabalho de um gás, variação da energia interna. E agora? Agora a gente pode formular a primeira lei da termodinâmica, que ela é o calor que esse gás recebeu, ele não recebeu uma energia térmica aqui desse fogo? O que que ele fez com essa energia? Ele fez duas coisas. Uma coisa, ele usou para aumentar a sua temperatura, ou seja, aumentou a sua energia interna. Então, aquele calor recebido, ele usou para aumentar a sua energia interna e, quando ele aumentou a energia, ele realizou um trabalho, ele empurrou esse êmbolo. Então, ele também realizou um trabalho. Então, repara que a primeira lei da termodinâmica nada mais é que uma conservação de energia. Toda energia que entra é igual à energia que sai. Essa energia que foi embutida no sistema foi usada para quê? Para realizar um trabalho e variar sua energia interna. Aí tem livro que bota o trabalho em evidência, tem livro que deixa o que em evidência, tanto faz, tá bom? O fato é que é isso aqui, a primeira lei da termodinâmica. Beleza? Bom, tendo revisado isso, vamos voltar aqui e ver algumas coisas. A primeira etapa de A para B foi realmente uma isotérmica? Foi. Realiza trabalho, ó, o sistema realiza trabalho enquanto absorve uma energia. O sistema realizou o trabalho? O gás realizou o trabalho? Houve uma expansão? Sim. Se houve uma expansão, o trabalho é positivo. Então, o gás realizou o trabalho. Tá legal? Uma outra forma de aparecer, e isso é o seguinte, se o gás realiza trabalho, é positivo. Se realiza um trabalho sobre o gás, aí é negativo. Tá legal? Então, nesse caso, ele é realmente o gás que realizou o trabalho, já que a gente está vendo que é uma expansão e na expansão o trabalho é positivo. Então, até aqui tudo bem. Enquanto absorve uma quantidade Q1 de calor de uma fonte térmica a temperatura T1, sim, temperatura T1, ele absorve esse calor. Beleza. Repara o seguinte, ó. Q é trabalho mais ΔU. Se é uma transformação isotérmica, quanto vale o ΔU? Ele vale zero. Então, a fórmula fica assim. A energia que ele está absorvendo, ele está realizando trabalho, está usando para realizar trabalho. Tudo bem? Se ele está realizando trabalho, é porque ele recebeu um calor. É isso que está escrito aqui. Legal? Então, até aqui está tudo certo.
Nesse estágio, a expansão ocorre de forma tão lenta que o gás permanece em equilíbrio térmico com a fonte de calor, isotérmico. Tá legal? Tá correto. Quando ele é de forma lenta, é assim. Quando ele é rápido, ele não chega a trocar calor com o meio. Aí é o que a gente chama de adiabática transformação. Tá legal? Bom, então a número 1 tá toda correta. 2. Na etapa B para C, que é essa aqui, essa curva adiabática, o sistema passa por uma expansão adiabática? É adiabática? Sim. E a expansão? Sim, de B para C aumenta o volume. Aqui está certo. Aqui ele continua a se expandir? Sim. E realizar trabalho, mas sem trocar calor com o ambiente? Sim. Até aí tudo bem. O gás se contrai? Não se contrai, se expande. Não é? 4. Na etapa D para A, que é a outra adiabática, o sistema passa por uma compressão adiabática? Sim, ela é adiabática e a compressão. O volume diminui um pouco. Até retornar ao seu estado inicial? Sim. Durante esse processo, o sistema realiza trabalho sobre o ambiente? Não. O ambiente realiza trabalho sobre o gás, certo? Então, aqui é falso. 8. O rendimento expresso em termos de temperaturas absolutas, T1 e T2, das fontes quentes e frias, respectivamente. Sim. Aí ele está falando de máquinas térmicas, né? Ciclo de Carnot. Olha só. Em uma máquina térmica, pensa o seguinte, para que fizeram as máquinas a vapor lá atrás, né? Que deu origem à Revolução Industrial? O cara queria eliminar o trabalho humano, o trabalho animal, substituir pela máquina. Então, vamos fazer um esquema simplificado aqui. Imagina que você tenha, para mim, a, a, a máquina assim, que me representa a revolução é a fumaça. É aquela que ela é a vapor, né? Você tem ali a caldeira, que vai ter água fervendo. Então, você vai ter aqui, de forma simplificada, claro, um êmbolo móvel também. E aqui cheio de gás, que é a água, o vapor d'água. Isso aqui é um êmbolo, né, que vai estar preso a uma roda, por exemplo. Então, quando você aquece esse gás, ele aumenta a pressão, expande aqui, tudo bem? Então, esse êmbolo vai parar aqui, certo? Quando ele se movimenta, ele empurra, está excêntrico ao eixo da roda, ele empurra a roda. E aí ele vai voltar, vai ser empurrado de novo, vai ficar assim esse movimento, criando aqui o movimento. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fornecendo um calor para a nossa máquina e esse calor está realizando um trabalho, que é o que a gente... Tudo bem? Basicamente é isso. Bom, esse vapor, quando ele empurra esse êmbolo, empurrou. Então, aqui vai estar cheio de gás, tá? A alta pressão. A roda girou. Para ela voltar, o êmbolo tem que voltar. Como é que ele volta se tem gás aqui a alta pressão? Você tem que ter uma válvula de escape aqui. Então, quando o êmbolo passa dessa posição, esse gás a alta pressão escapa para o ambiente. Tá legal? Então, o que a gente tem? Um calor de uma fonte quente sendo fornecida para a nossa máquina. A nossa máquina vai realizar um trabalho e ela vai jogar esse excesso de calor para uma fonte que está mais fria que lá dentro. O ar ambiente não está mais frio que a nossa máquina, então aqui é um calor da fonte fria. Então, de novo, a gente pode pensar em conservação de energia. Toda energia que entra é igual à energia que sai. O calor da fonte quente, ele é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. Aqui a gente está falando de máquinas térmicas, tá bem? E se a gente quiser calcular, vocês sabem que toda máquina, nenhuma máquina, ela é 100% eficiente. A gente consegue calcular o rendimento dessa máquina, certo? E como calcula? O rendimento, de forma geral, na física, a gente calcula o útil pelo total. Quem é o útil? O útil que a gente usa para realizar o trabalho, né, digamos assim, para tirou o boizinho e botou a máquina, é esse cara aqui. Isso aqui é a energia útil. Então, o rendimento vai ser o trabalho dividido por que é a energia total do sistema? É o calor da fonte quente.
Então, assim você calcula o rendimento da máquina térmica. Beleza? Bom, se você pegar aqui, colocar aqui, bota o trabalho em evidência, é o calor da fonte quente menos trabalho. Se você substituir aqui, você vai ter que o rendimento é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. Ou você tem ainda que, é até essa linha, né? Ou você tem ainda que o rendimento é igual a 1 menos calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. Tá legal? Tanto faz a forma que você vai usar, depende dos dados que o cara te deu. Beleza? Isso aqui quando a gente fala de máquina térmica. E quando a gente fala de ciclo de Carnot, como é que a gente faz? A gente simplesmente substitui o calor pela temperatura. Então, você vai ter que o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Lembrando que isso tem que ser em Kelvin, tá? Mas o fato é que isso é só para recordar. A questão aqui, ela é conceitual. Então, vamos de novo. Ó. Na etapa aqui, o rendimento é expresso em termos de temperatura absoluta, T1 e T2, da fonte quente e fria, respectivamente? Sim, verdadeiro. Tudo bem? A gente está na 8. Verdadeiro. 16. Independente do sistema do ciclo de Carnot, ABCD ou ADCB. Então, calma aí. ABCDA ou ADCBA. Um está no sentido horário, outro está no sentido anti-horário. Tá vendo? Independente desse sentido, sempre representará uma máquina térmica quente? Não é verdade. Quando você está, esse sentido é uma máquina térmica quente, que é isso que eu expliquei aqui. Existe o contrário disso, que seria a bomba de calor. O que é uma bomba de calor? É um refrigerador. O que você tem aqui numa máquina térmica? Você fornece calor, né, uma energia de uma fonte quente, você realiza trabalho e libera calor para a fonte fria. O que é uma bomba de calor? O que é um refrigerador? Você pega um copo d'água, você bota lá no congelador. Então, você quer retirar temperatura, você quer abaixar a temperatura daquele copinho d'água, não é isso? Então, você quer abaixar a temperatura dele. Você tem que fazer ele fornecer calor para o teu refrigerador. Só que ele não faz isso sozinho. Você tem que realizar um trabalho para você retirar calor dele e jogar para uma fonte quente, tá legal? Então, o ciclo de Carnot ele fica ao contrário. Em vez de você fazer no sentido horário, você fazendo no sentido anti-horário, tá legal? Então, essa aí, ela representará uma máquina térmica? Não, se fosse ao contrário, seria uma bomba de calor, tudo bem? Então, a 16 é falsa. E 32, a etapa C para D é uma... Calma aí. C para D. Compressão? Verdadeiro. Isotérmica? Sim, verdadeiro. Durante o qual o sistema cede calor Q2 para uma fonte fria a temperatura T2? Sim, o gás é comprimido lentamente em equilíbrio térmico com a fonte fria. Que é o mesmo texto da 1, só que é o contrário, né? Ele inverteu. Aqui ele está expandindo, está realizando o trabalho. Aqui ele está comprimindo e o sistema está cedendo calor. Entendeu? Então é o mesmo texto, só que é o contrário. Então está certinho. Beleza? Tudo bem aí, galera? Pode seguir? Então vamos lá? O texto abaixo. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vai pagar, pessoal? O texto abaixo foi retirado do livro Úrsula. Nele podemos observar a menção ao termo eletrizado. O termo usado no texto é um caráter figurado relacionado ao estado emocional de mancebo. Ó Senhor, por quem sois, deixai-me voltar agora mesmo para o pé de minha mãe. E deu um passo.
Mas esse passo foi vagaroso e trêmulo, e o mancebo, eletrizado, encantado por essa cândida timidez que revelava a mais angelical pureza, correu para ela com indefinível. Meu Deus, é muito difícil ter um texto desse. Nossa Senhora. E tá? Processo de eletrização de um corpo. Quanto a esse processo, é correto afirmar que. O que é processo de eletrização, pessoal? São as formas de você deixar um corpo eletrizado. Tá, e o que significa um corpo estar eletrizado? Todo mundo tem átomos, e átomos têm prótons e nêutrons. Qual é a carga do próton? Positiva. Nêutron, desculpa, prótons e elétrons. O próton, positiva. O elétron, negativo. Tudo bem? Então, todo eletrizado? Não necessariamente. Todo mundo, todo átomo neutro tem quantidade de prótons e de elétrons iguais. Então, eles estão em equilíbrio, né? Então, a carga total é. Mas se você perde ou ganha uma determinada carga, você pode ficar positivo ou negativo. Quem é que você perde? Próton ou elétron? Os dois. Sempre o elétron, nunca o próton. Próton está fixo no núcleo. Então, se você tem um elemento como esse aqui, que está neutro, zilhões de elétrons, zilhões de prótons, ele está zerado, equilíbrio. Cada próton anula a carga do elétron e assim vai. Agora, se esse cara ganha elétrons, se ele ganha carga negativa, qual é a carga total que ele vai ficar? Negativo. E para ele ficar positivo, ele ganha próton, que é positivo? Não, ele perde elétrons, aí ele fica com excesso de prótons. Tá. Então, para ele ficar eletrizado, ele tem que ganhar ou perder elétrons. E como é que ele faz isso? São os processos de. E quais são os processos de eletrização que a gente estuda? São três: atrito, contato e indução. Beleza? Então tá. Um corpo eletrizado negativamente significa que ele perdeu uma quantidade de prótons. Cara, a UFSC faz isso direto. Ela tenta te induzir a isso. Ou ele vai falar que ele está positivo porque ele ganhou próton, ou ele vai falar qualquer coisa querendo dizer que próton pode entrar ou pode sair, mas não pode. É falso. Tá legal? Um corpo está eletrizado quando existe um desequilíbrio entre seus números de prótons e elétrons. Isso aí. Um corpo eletricamente neutro possui cargas elétricas. Isso também é a UFSC que faz direto. O cara está neutro, então ele não tem carga elétrica. E aí ele dança. Não é assim. Todo mundo tem carga elétrica. Prótons e elétrons. A diferença é que elas estão em equilíbrio. Tá legal? Por isso que ele está neutro. Beleza? Então, um corpo eletricamente neutro possui carga elétrica? Sim, possui. Verdadeiro. 8. Os processos de eletrização são contato, atrito e imantação? Não. Contato, atrito e indução. Falso. No processo de eletrização por atrito entre dois corpos neutros, um ganha e outro perde. Então, agora vamos lembrar um pouquinho como é que são os processos de eletrização. O atrito, como o nome diz, para existir esse processo tem que haver atrito, esfregar, atritar um contra o outro. E nesse processo, repara, aqui eu não posso porque são dois materiais iguais, mas imagina aqui, dois materiais diferentes. Eu vou esfregar um no outro, sei lá, uma lona num outro material aqui, tudo bem? Uma barra metálica. Só tem esses dois caras, o A e o B. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Vamos supor que esse cara perca elétrons. Para onde que os elétrons que esse cara vai perder vão? Vão para esse. Só tem esses dois envolvidos na nossa jogada. Então, no processo de eletrização por atrito, tudo que um ganha, o outro perde igualzinho. Se esse cara perde 2 coulombs, que é a unidade de carga elétrica, esse cara ganha 2 coulombs. Então, ao final desse processo, eles vão ter o mesmo módulo, o mesmo valor de carga, porém sinais trocados. Tudo que um ganhou, o outro perdeu. Tudo bem? E quem ganha e quem perde? Como é que você faz para saber? Pela série triboelétrica. A gente não tem que decorar essa série. Quando é para usar, eles vão dar para a gente. É uma ordem, digamos assim, entre os materiais, onde você consegue ver quem fica mais positivo é quem tem mais chance de perder elétrons. Quem é mais negativo tem mais chance de ganhar elétron. É uma questão comparativa entre materiais. Só para lembrar, você não consegue eletrizar materiais iguais. Por quê? Qual é a chance de plástico com plástico aqui, o mesmo material, eles ficarem eletrizados? Não há. Porque a
ninguém aqui entre esses dois, já que são o mesmo material, um não tem mais capacidade de arrancar ou de ganhar ou de perder elétron que o outro. Eles têm a mesma capacidade. Então, os elétrons não vão para lugar nenhum, ficam onde estão, tá bem? Bom, o fato é que 16, no processo de ionização por atrito entre dois corpos neutros, um ganha e outro perde? Sim, verdadeiro. Tá bom? 32, no processo de eletrização por contato, como que é o contato? O contato, como o nome diz, é encostar um no outro. E quando ele fala encostar, você pode ter, literalmente, encostar um objeto no outro, mas você pode fazer uma ligação. Por exemplo, você tem um corpo A, você bota um fio, conecta ao corpo B. Isso não deixa de ser um contato, tá legal? O que é isso? É você permitir passagem de um corpo para o outro. Quando eles estão com a mesma carga elétrica, não necessariamente neutro, mas quando estão com a mesma carga elétrica, não há, não há quem, não há uma tendência de ganhar ou perder. Você vai ter eletrização por contato quando você tem duas cargas diferentes. Um pode estar neutro e o outro pode estar carregado, ou os dois carregados, tá bem? Aí você vai ter, naturalmente, uma tendência de passar de um corpo para o outro. Elétrons vão migrar para que haja um equilíbrio. Eles vão migrar até ficarem como? Quando eles têm o mesmo tamanho, por exemplo, duas esferas de mesmo raio, R e R, qual vai ser a carga final? Vai ser a carga de um mais a carga do outro dividido por 2. É uma média aritmética. Se forem 3, vai ser dividido por 3. É a média aritmética. Só que tiverem tamanhos diferentes. Não é assim. Porque, na realidade, o que acontece? Eles vão migrar até que os potenciais elétricos fiquem iguais. Imagina que você tem aqui uma carga, uma esferinha de raio R e uma outra esferinha de raio 3R, tá bem? Bom, esses caras, eles vão migrar elétron de um para o outro até que eles fiquem com os potenciais elétricos iguais. O V do A vai ter que ser igual ao V do B. Tá legal? Na prática, como é que a gente vai fazer isso? Se esse cara tem R e esse cara tem 3R, significa que esse cara vai ficar com uma carga 3 vezes maior do que esse. Basicamente é isso, tá? Supor que esse cara aqui tenha, sei lá, 2 coulombs e esse cara tenha 10 coulombs. Qual é a carga total que eles têm? A carga total que tem esse, ela vai se manter. Vai subir, nem aparecer carga nova, ela só vai se redistribuir. Então, a gente tem uma carga total inicial de 12 coulombs, tudo bem? Vamos dar uma redistribuída de forma que esse cara fique com 3 vezes mais carga do que esse. Então, esse aqui, no final das contas, vai ficar com X, esse vai ficar com 3x. Mas a carga total, 4x, é essa, 12. Então, é só fazer isso. Ó. 4x igual a 12. Quanto é o x? 12 sobre 4, 3 coulombs. Então, esse cara, ao final do contato, vai ficar com 3 coulombs e esse cara vai ficar com 3 vezes 3, 9 coulombs. 9 mais 3, 12. Então, redistribuiu. Tá legal? Então, mas isso é um clássico também, ó. No processo de eletrização por contato, os dois corpos envolvidos dividem igualmente suas cargas. Isso só é verdade quando eles têm o mesmo tamanho. Tá legal? É esse caso aqui. Se eles têm tamanhos diferentes, não é verdade. Isso é um clássico também de perguntarem para o aluno embarcar ali. Tá legal? Então, essa é falsa. Fechou, galera? Ah, ainda teria a indução também, né? Que a gente não falou. O que é induzir? É você fazer a distância, sem necessariamente você tocar. Você tem aqui, ó. Ah, rapidinho. Aqui no contato, como é que você faz? No final, eles vão ficar com o mesmo valor, mesmo sinal, tá? Se essa é positiva, essa vai ficar positiva. Aqui, ó, tá mais e mais. Vão ficar os dois, vão ficar positivos. Mesmo que seja diferente, no final vai ficar com a mesma sinal ao final do processo. Fala. É o potencial elétrico, tá? O potencial elétrico, ele é aquele KQ sobre R, se for uma esferinha, tá bom? E a indução? A indução é quando você tem, por exemplo, aqui, uma esfera, vamos supor que ela esteja neutra.
e você bota aqui um bastão carregado, sei lá, positivo. O que que ele vai fazer? Ele vai induzir esse cara a se polarizar. O que que é polarizar? Vai dividir, ficar com um polo positivo e um polo negativo. Aqui tem mais e menos em iguais quantidades, prótons e elétrons em iguais quantidades, ele estava neutro. O que que vai acontecer? Quando aparece um positivo aqui, os negativos têm a tendência de migrarem para esse lado, faltando o elétron aqui, ficando com excesso de carga positiva. Tudo bem? Então, esse cara, qual é a carga dele? Total. Continua zero. Ele continua neutro. Ele nem ganhou nem perdeu o elétron. Mas ele está polarizado. Tá bem? Até aí não aconteceu nada. Você deu uma indução, mas ele continua com a mesma carga que ele tinha. E aí, se você vem aqui e conecta um fio terra, o que que é conectar um fio terra? É ligar ele ao planeta Terra. O planeta Terra, para a gente, ele tem uma capacidade infinita de fornecer ou de receber elétron. Tá? Então, a Terra vai enxergar esse cara como assim, ih, esse cara está faltando elétron. Vamos botar elétron lá para dentro dele. E aí vai começar a subir elétron da Terra para cá. E aí ele vai começar a acumular um pouco mais de elétron do que ele tinha. O que que você faz agora? Antes de afastar o bastão, você corta o fio, vai parar essa subida. Em compensação, os que estão não conseguem mais sair. E aí você afasta o bastão. O que que aconteceu? Ele agora está com uma carga total negativa. Por quê? Subiram elétrons. Então, os elétrons que ele tinha, mais os que subiram, vão dar em maior quantidade do que os prótons que ele tinha. Entendeu? E aí você carregou esse cara por indução. Tá legal? Tudo bem? Vamos lá, sabe? Os motores contemporâneos movidos a gasolina, álcool e diesel, o combustível é injetado diretamente nos cilindros do motor. A técnica de injeção permite uma localização mais específica e maior volume de combustível. A unidade de injeção de combustível inclui uma seção fixa formada por um cilindro que aloja uma bobina. Dentro desse cilindro, há uma pequena abertura em que se vê a saída da válvula. Então, olha só, você tem uma entrada de combustível, você tem aqui um cilindro. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um corte da peça, tá, pessoal? Como é que é uma bobina? Por que que a bobina ele botou esses pontinhos? O que que é uma bobina? Não é um solenoide, não é uma bobina? Você pega aqui um tubo e envolve com fio, não é assim? Se você pega um negócio desse, que é assim, igual uma mola, tudo bem? E corta, tá? É, pega essa caneta e corta aqui no meio, tá? Longitudinalmente. Tira essa parte da frente e olha daí. Você vai ver que essa molinha, ela está entrando de um lado e saindo do outro. Então, quando você vê essa seção cortada, você vai ver pontos aqui e pontos aqui. O que que está fazendo? Essa molinha entrando aqui, dá a volta e sai por aqui. Entendeu? Só que você tirou essa parte da frente. Eu estou entendendo que é essa vista aqui. Assim como a mola, você tem só as seções da mola, tudo bem? Bom, a unidade de injeção de combustível inclui uma seção fixa formada por um cilindro que aloja uma bobina, que está aqui. Dentro desse cilindro há uma pequena abertura em que se vê a saída da válvula. Válvula de esfera aqui. Uma mola mantém a haste ferromagnética na posição fechada, bloqueando a abertura de saída. O combustível é armazenado sob alta pressão, nessa unidade de injeção, variando entre 2 a 4 atm. Quando um pulso elétrico é aplicado à bobina, um campo magnético é gerado, o que faz com que a haste seja elevada, abrindo as aberturas de saída. Isso permite que o combustível seja liberado e vá diretamente para o cilindro do motor. Todo esse processo ocorre em milésimos de segundo. Cara, é uma explicação relativamente. Eu vou te falar, não ficou muito claro para mim o funcionamento, mas deixou, ele deu algumas dicas aqui do que ele está falando. Ele falou aqui de bobina, campo magnético, material ferromagnético, tudo bem? Tem mola, tem válvula. Vamos ver o que que ele está querendo, o que que a gente precisa efetivamente desse texto. Tá legal? 1. A intensidade do campo magnético gerado na bobina
é diretamente proporcional ao número de espiras da bobina? Isso é verdade. Ó, como é que é? O que o Oersted falou para a gente? Lembra da experiência de Oersted? Ele estava lá na bancada dele, no laboratório, fazendo umas experiências num fio retilíneo, passou uma corrente elétrica nesse fio. O que aconteceu? A bússola dele mudou de direção, estava lá perto. Aí ele desligou, a bússola voltou ao normal. Ligou, a bússola mudou. O que ele percebeu? Aquela corrente estava passando lá, de alguma forma, estava influenciando a bússola dele. E bússola se orienta com o campo magnético, né? Então ele percebeu que num fio retilíneo é gerado um campo magnético em torno dele. E aí, o que a gente sabe? Se um fio aqui deitado, corrente I para a direita, em torno desse fio, deixa eu botar num plano vertical, acho que vai ficar mais fácil botar uma mesa aqui para ele. Um fio aqui cortando uma mesa, tá? Tá passando lá e lá de baixo, tudo bem? A corrente aqui subindo. Se a corrente está para cima, a gente sabe que em volta desse fio vão aparecer linhas de campo que têm forma circular, onde o fio está no centro da circunferência. Então, isso aqui, ó, vão ser as linhas de campo em torno desse fio, tá bem? Então, na mesa, a gente vê uma circunferência. Qual o sentido dessa linha de campo? Você o dedão no sentido da corrente, seus dedos em volta do fio, tá? Então, ele entra por esse lado do quadro, dá a volta por trás, sai por aqui. Então, você está tendo um sentido que é assim, ó. Tudo bem? E para que serve isso? Para você conseguir ver o vetor campo. O vetor campo magnético, ele é sempre tangente à linha de campo, no ponto que você está analisando. Então, se eu quero saber campo magnético nesse ponto aqui é uma tangente a essa curva. Nesse ponto aqui é uma tangente a essa curva. Vai ser assim, tudo bem? É para um fio retilíneo. Tá. E se for, como é que calcula isso? Tudo bem, a UFSC tem formulário, né? Só para você diferenciar. Esse campo magnético, que é o B, ele é μ0 vezes I sobre 2πd, onde D é a distância que você está do centro ali do fio, tá bem? Isso é um fio retilíneo. Se você está numa espira circular, você vai ter, para uma espira, você tem que o B, ele é μ0 I sobre 2R, onde é o raio dessa espira. Só que isso é para uma espira. Se você tem N espiras coladinhas, você bota um N aqui. Isso aqui é para uma. Se você tem várias, para você multiplicar essa quantidade, tá bem? Então, olha aqui, ó. A intensidade do campo magnético gerado na bobina é diretamente proporcional ao número de espiras da bobina. É isso aí. Tá legal? Um solenoide, como é que é? Você tem o fio passando ali atrás, aí você enrola ele, né? Ele vai dar a volta, e aqui vai sair, por exemplo. Como é que é o campo magnético aqui? B é igual a μ0 I N sobre L, tá legal? Enfim, é em função do número de espiras ali, tá bem? Então, essa é verdadeira. 2. Uma bobina com 60 espiras por metro, no vácuo, cria um campo magnético de 7,2 π vezes 10 na menos 5 Tesla, quando percorrida por uma corrente de 10. Bom, ele está falando disso aqui, ó. Então, a gente tem que substituir. Se você for no formulário, provavelmente vai ter essa fórmula e ainda vai ter esse μ0. Esse μ0 é uma constante, que ela vale 4π. Deixa eu botar logo aqui a conta, ó. 4π vezes 10 na menos 7. Tá legal? É o valor dela se for no vácuo. Isso depende do meio que está inserido a tua experiência. Bom, ele passou para a gente a corrente elétrica, que é de 3 amperes, passou para a gente o número de espiras, 60, que é o N, e ele disse o comprimento. O que é esse L aqui? Ó? É o comprimento da tua bobina, tá bem? No caso aqui é 1 metro, então é sobre 1, tá legal? Então, esse B vai ser 3 vezes 4, 12,
6 vezes 12, 72, né? Então, 72 com um zero, 720. Π vezes 10 na menos 7, sobre 1. Bom, isso aí, para. Por que que eu não substituí o π? Se você for no formulário, provavelmente lá tem um valor de π. Só que aqui não pediu para substituir, ele quer em função de π mesmo, então você não precisa saber o valor. Deixa em função de π. E ele está, a notação científica corretinha, né? A vírgula está entre o 7 e o 2. Tem que chegar essa vírgula para a posição correta. Tem que andar 2 casas para a esquerda. Quando você anda para a esquerda, você aumenta o valor desse expoente. Então, 2 mais aqui. Então, 7,2 π vezes 10 na menos 7 mais 2, menos 5. Qual é a unidade de campo magnético? É Tesla. Então, essa aqui está correta. Tudo bem? Beleza? O sentido do campo magnético criado no interior da bobina é verificado por meio da regra da mão esquerda? Não, regra da mão direita. A regra da mão esquerda é para força magnética. FBV. Faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Aí você vai botar teu dedo indicador na isso aqui na direção da velocidade, você vai achar a direção da força, tá? E o sentido depende se a carga é positiva. Essa regra aqui é para carga positiva. Se a carga for negativa, você vai simplesmente inverter. Se achou que é para cima, você bota que é para baixo. Por que pode confundir? Porque para força magnética, você tem a da mão esquerda, mas também tem com a mão direita a regra do tapa. E no tapa, você usa a direita. Você tem os dedinhos, representam suas linhas de campo, que geralmente são linhas paralelas, né? Então o dedo faz esse papel. Quando você dá um tapa em alguma coisa, a palma da mão é que gera força, então o vetor força está saindo aqui da tua palma, e esse aqui é velocidade. Então tem aluno que prefere esse por ser mais intuitivo. Esse aqui tem que mais decoreba, digamos assim. Esse aqui é mais olhar e ver. Os dedinhos são as linhas de campo, a força é onde você bate, sobrou o V para cá, tudo bem? Essa é com a direita, tá legal? Fato é que para o campo magnético é regra da mão direita, essa aqui do Ørsted. Você bota o dedão no sentido da corrente e os seus dedos te indicam o sentido da sua linha de campo. Tá legal? Então, essa é pausa 4. 8. O sentido da corrente elétrica na bobina é importante para o funcionamento do bico injetor. Aí, galera, olha só, essa também a UFSC já fez várias vezes. O que que acontece? Quando você tem o sentido da corrente, vai influenciar no sentido do seu campo magnético. Se aqui a corrente está para cima, as minhas linhas de campo dão nesse sentido aqui, ó, que eu desenhei, a minha força, o meu campo magnético dá para lá. Se for ao contrário, o vetor estaria no outro sentido, tá bem? Então, o que que acontece ali? Quando você tem uma mola, tá? E quando passa corrente nessa bobina, gera um campo magnético, obrigado, gera um campo magnético aqui que vai atrair, provavelmente, né, essa haste, fazendo com que abra um espacinho aqui, abrindo a válvula para deixar escapar. Uma coisa assim, tá? Mas por que que atrai? Porque você tem um campo magnético e você tem um material ferromagnético. O que que é um material ferromagnético? Os materiais ferromagnéticos são aqueles que, quando você bota eles próximos a um campo magnético, os seus domínios magnéticos vão ficar alinhados com aquele campo e ele vai sofrer uma atração por aquele campo. Tá legal? Se você pega um ímã e pega um prego, bota o prego perto do ímã, o prego vai, nesse momento, os domínios magnéticos dele vão se alinhar com o campo magnético existente ali do ímã e ele vai sofrer uma atração pelo ímã. E esse prego vai funcionar momentaneamente como um ímã provisório. Se você pegar um outro preguinho e encostar nesse prego, ele vai grudar também. Você vai fazendo uma cadeia assim, tá legal? Isso é um material ferromagnético. Quais são os outros? Quais são os materiais ferromagnéticos? Só para recordar. Não, os materiais os clássicos: ferro, níquel e cobalto. Tá bem? Paramagnéticos são aqueles que, quando você bota perto de um campo magnético, nem todos os seus domínios vão se alinhar, só alguns.
Então, ele vai ter uma fraca atração. Tá legal? Que é um material paramagnético? Alumínio, por exemplo. Tá bom? E materiais magnéticos são os materiais quando você bota um campo magnético, os seus domínios se alinham contrariamente àquele campo. Então, ele vai sofrer uma repulsão. Tá bom? E aí, quem é? Esse é menos, né? É prata, acho que o ouro é um pouco também. Tá bom? Bom, aqui ele está falando do ferro magnético. Qual é a característica? Que é aí que é o erro dos alunos. O ferro magnético, se isso aqui é um ímã, isso aqui é um prego, quando eu boto, ele atrai. Ah, beleza. Porque eu botei aqui, ó, no meu polo norte. Vou inverter, se eu botar no sul, ele vai sofrer repulsão? Não. Para o ferro magnético não faz diferença, ele vai atrair em qualquer polo que eu bote. Então, ali, quando você muda o sentido do magnético, se você muda o sentido da corrente, você muda o sentido do campo. Então, com isso, ele vai deixar de ter atração? Não vai deixar, tá legal? E era isso que ele queria que você pensasse. Pode descer um pouquinho, sabe? Por favor? O sentido do campo criado no interior? Não. O sentido da corrente elétrica na bobina é importante para o funcionamento do bico, porque se você inverte o sentido da corrente, muda o sentido do campo, e aí com isso ele deixa de sofrer atração. Não, o ferro magnético vai sofrer atração, seja um polo ou seja no outro, tá legal? A UFSC já fez isso várias vezes também, beleza? Se fosse outro ímã, aí sim, norte com norte, sul com sul, dá repulsão. Mas o ímã com ferro magnético não tem essa história, legal? Então essa aí é falsa. 16. Se a haste ferromagnética do sistema for substituída por uma haste de alumínio, o sistema continuará funcionando? Não vai funcionar. O alumínio, então a prata é paramagnética e o alumínio é o diamagnético? O alumínio é paramagnético, isso aí, tá bem? Então ele não vai ter a atração necessária, tá legal? O sistema continuará funcionando? Não, não vai funcionar direito. Fechou? Pode passar? Efeito fotoelétrico. Cara, deixa eu dar uma explicada. Faltam o quê? 10 minutos? Dar uma explicada aqui sucinta no efeito fotoelétrico. O que é isso? Está dentro da física moderna, né? E a física moderna veio para explicar alguns fenômenos que eram observados e que é conseguir explicar, tá bem? Bom, como que é o efeito fotoelétrico? Quando você tem uma placa metálica, por exemplo, ela tem elétrons aqui, não é? E aí o cara iluminava. Se a gente iluminar essa placa por uma luz, botar aqui uma luz vermelha, tá bem? Quando você ilumina, o Einstein, eu vou dar logo o final da história, não vou contextualizar não, porque senão não vai dar tempo. O Einstein explicou para a gente o seguinte, ó, uma luz, ela tem uma frequência associada a ela, tá bom? Essa frequência tem uma energia. Vamos chamar vamos falar que a luz, ela emite pacotes de energia. Isso veio lá por causa do Planck, que já tinha tido essa ideia antes, tá? Esse pacotinho de energia, vamos chamar de fóton. Então, o fóton, ele é como se fosse uma partícula de luz. Ele não é uma partícula, tá bem?
Isso aqui é um eletromagnético. Mas ele chamou de uma partículazinha, tá, da luz. É um pacote de energia que tem ali. Cada fóton tem uma quantidade de energia associada a ele. Tá legal? Que depende da frequência dessa luz aqui. Tá bom? Então, se a gente está no vermelho, o vermelho, se a gente botar em ordem crescente de energia, o vermelho é o mais fraquinho, é o que tem a menor frequência, certo? E o violeta é o último lá que tem a maior frequência. Bom, cada bolinha, cada pacotinho, cada fóton de luz tem uma energia associada a ele que, quando entra em contato com o elétron que está aqui na placa, ele não tem energia suficiente para arrancar esse elétron, tá bom? O elétron fica ali paradinho. Agora, se você pegar uma outra luz com uma frequência maior, por exemplo, a azul aqui, uma lanterna e joga aqui, ó, luz azul. Cada fóton desse tem uma energia associada a ele maior do que esse. Ele já está lá para o final da sequência, certo? Esse cara tem energia suficiente para arrancar um elétron daqui. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai realmente arrancar. Então, esses elétrons vão sair, ó, vão embora. Tudo bem? Então, olha só. Que a luz consiga arrancar elétron, cada fóton tem que ter a energia mínima necessária para arrancar um elétron dali. Essa energia mínima é chamada de função trabalho. É a energia mínima para quebrar a ligação, tá bom? Se elétron vem com mais energia que o necessário, essa energia excedente, essa energia, além de arrancar o elétron, o excedente faz ele ganhar energia cinética, faz ele ganhar velocidade. Tudo bem? Então, olha só, para você conseguir arrancar um elétron, o fóton tem que ter uma energia mínima necessária para arrancar. Se ele vem com esse mínimo, ele arranca. Se ele vem com mais que o mínimo, além de arrancar, esse elétron ganha energia cinética. Tudo bem? E essa energia depende da frequência. Tá. Aqui no vermelho e azul é um exemplo fictício, tá, pessoal? É só para explicar. Não é que sempre o vermelho não vai ter e sempre o azul vai ter. Não é assim. Bom, e o que, que acontece? Isso aqui eu estou falando, então, da frequência. E o que, que acontece com a intensidade? O que, que é intensidade? Se você pega aqui, nessa mesma placa, em vez de uma lâmpada, coloca duas lâmpadas, em vez de uma lanterna, coloca duas, ou em vez de uma lâmpada, sei lá, de tantos watts, dobra, triplica essa potência dela, você aumenta a intensidade dela, o que, que você vai fazer? Deixa eu botar aqui, ó, duas. Ela sozinha não arrancou ninguém. Como agora tem duas, vai arrancar? Não, continua não arrancando. Pode ter 1000 que não vai acontecer nada. Por quê? A ideia é tipo assim, um para um. Se você tem um fóton, ele vai atacar um elétron. Então, não é porque você botou mais lâmpadas, agora estão vindo mais fótons, agora são 10 fótons contra um elétron, vai conseguir arrancar. Não é essa. É um fóton para um elétron. O fóton tem que ter energia nele para conseguir quebrar essa ligação, para arrancar ele. Um fóton arranca um. Então, se esse fóton não tem essa energia, não importa quantos você coloque ali, ninguém vai conseguir arrancar. Tá legal? Por outro lado, se um fóton tem energia, do azul tem energia, quando você bota mais azuis para colidir ali contra a sua placa, consequentemente, você vai arrancar mais elétrons. Entenderam a ideia? Então, se você tinha uma quantidade sendo arrancada, agora você vai ter muito mais elétrons saindo aí, tá bem? Porque você tem mais, se aumentou a intensidade. Entenderam? Basicamente é isso, tá legal? Qual é a equação que descreve isso? Essa energia que ele tem que ter para arrancar é a função trabalho.
A gente representa pela letra φ, tá bom? É, a energia cinética que ele vai ter vai ser HF menos φ. O que que é isso? A energia do fóton que ele tem, tá bom? É, se você passar esse cara para cá, fica mais, não é? Ficaria assim, ó. Φ mais EC igual a HF. A energia do fóton, ela vai, se ela tem só energia suficiente para arrancar ele, a energia é igual à função trabalho. Se ela tem energia sobrando, além de arrancar, ela transforma em energia cinética. Então, a gente escreve a equação assim. Tá legal? Bom, então vamos lá. O efeito fotoelétrico, uma descoberta fundamental na física moderna, foi explicada de forma abrangente por Albert Einstein em 1905, embora as características relacionadas a esse efeito já tenham sido apresentadas anteriormente. Antes da explicação de Einstein, muitos cientistas, incluindo o Hertz e o Lennart, experimentos para entender as especificações de como os elétrons eram emitidos de uma superfície metálica quando exposta à luz. No entanto, essas observações não se alinhavam bem com as teorias clássicas da época, como a teoria ondulatória da luz. Esse trabalho foi inicialmente recebido com certo ceticismo, pois contradizia a visão clássica da física. No entanto, experimentos subsequentes, particularmente aqueles realizados por Millikan, confirmaram sua compreensão com precisão notável. A explicação do efeito fotoelétrico de Einstein não só confirmou a natureza dual da luz, porque dual? Aí tem aquele velho papo, né? Desde Newton. A luz é uma onda ou é uma partícula? Hoje o que aceita é que ela tem um comportamento dualístico, as duas coisas. Você tem ali aquelas fendas duplas de Young, que mostram ali claramente o comportamento ondulatório de interferências, né? E você tem aqui um comportamento corpuscular, como se a luz fossem bolinhas colidindo com outras bolinhas, os elétrons arrancando aí, tá bem? Então, comportamento dual. Em 21, Einstein foi agraciado com o Prêmio Nobel da Física, não por sua teoria da relatividade, mas sim por sua explicação do efeito fotoelétrico. É verdade, muita gente acha que é pela teoria da relatividade, que é o mais famoso, mas o Prêmio Nobel dele foi pelo efeito fotoelétrico, que tinha implicações profundas, tanto para a física teórica quanto para... Tá, então vamos lá, sabe, por favor. Oi? Se a energia E for maior que a função trabalho, haverá energia suficiente para liberar o elétron com certa energia cinética. É o que a gente estava falando. Se ele tem energia, ele não só libera o elétron, como transforma em energia cinética. A 1 é verdadeira. 2. Se a frequência F do quanta de energia for maior ou igual à frequência mínima, ó, a frequência F, se ela for maior ou igual à frequência mínima, maior ou igual a φ sobre H. Isso aqui é o F. Se o F for maior ou igual a φ sobre H, passa o φ para lá e desce o H dividindo. O elétron, o metal, adquire energia cinética? Na realidade, só se for maior. Maior ou igual, não. Tudo bem? Se for igual, ele não ganha energia cinética, só é arrancado. Tá legal? Aqui, falsa. Se essa energia E for menor que a função trabalho, haverá energia mínima suficiente para liberar o elétron? Se for menor, não. Para aumentar a energia cinética dos fótons liberadas, é necessário aumentar a intensidade da luz. Isso é o que eles gostam de perguntar. O que que influencia a intensidade e o que que influencia a frequência? Para você aumentar a energia cinética, não importa você botar mais lâmpadas, o que importa é você aumentar a frequência, tá bem? Aumentar a energia, bom? Não a intensidade. Então, para aumentar a energia cinética, é necessário aumentar a intensidade? Não, tá bom? 16. Se essa energia E for exatamente o valor da função trabalho, haverá energia suficiente apenas para liberar o elétron? Sim. Tudo bem? Fechou, galera? Boa prova para vocês. Fim de semana. Foram bem ontem?